Boa tarde, queridos. Para quem não me conhece, o meu nome é Juan, tá? A gente vai estar trabalhando com a matéria de clínica cirúrgica, tá bom? Para a aula de hoje, já vou começar com a matéria, tá? A gente vai estar trabalhando com essa matéria, mas de forma bem branda, tá? Não vou começar com uma aula intensa, porque essa matéria é uma matéria que ela é bem grande, é uma matéria que tem aspectos que são muito importantes para a formação do técnico de enfermagem. Então a gente vai devagarzinho, tá? A gente vai se conhecendo melhor. Eu não estou no grupo ainda, mas creio que a coordenação vai me colocar nesse grupo aí da turma de vocês para a gente estar tendo uma interação melhor. Então, a princípio, hoje eu vou estar dando essa aula, vou estar disponibilizando na plataforma e é isso aí, tá? Eu vou disponibilizar também o material, tá? Para ajuda, que é o slide, tá bom? Para vocês. Então vamos lá para a matéria. As dúvidas a gente vai poder tirar em outro momento, quando a gente tiver um contato melhor, tá? Então vai ser enfermagem, né? Enfermagem na clínica cirúrgica. E aqui vem dizendo o que é, né, o tratamento cirúrgico em si. O que é? A gente entende que a gente está cansado de saber que existem vários tipos de cirurgia, mas levando para o âmbito, científico. O que é um um tratamento cirúrgico? Que eu trouxe a definição para vocês. É uma forma terapêutica utilizada pela medicina no tratamento das doenças. A cirurgia é uma ciência e arte, e, como tal, deve ser aprendida. Como a arte exige aprendizagem manual e persistência, como ciência, renovação constante de preceitos e conceitos em função da sua evolução. Então, assim, galera, a gente sabe, a princípio, né, a cirurgia, esse procedimento, ele foi criado para diminuir efeito adverso de patologias, curar patologias. Hoje em dia a gente sabe que o campo cirúrgico ele é muito mais amplo, né? Existem cirurgias que são cirurgias estéticas e por aí vai, né? Como a gente pode falar da lipoaspiração, é um tipo de cirurgia, tá bom? A gente pode falar também sobre a cirurgia que vai estar diminuindo o nariz ou mudando a forma do nariz, né, que é a rinoplastia. Então, assim, são vários tipos de cirurgias que vão ter diversos motivos, né? E aqui eu trouxe uma classificação cirúrgica quanto ao tratamento cirúrgico, né? A classificação das cirurgias quanto à sua urgência. Por exemplo, cada cirurgia ela tem sua especificidade. Por exemplo, aqui eu trouxe a cirurgia eletiva, a cirurgia de urgência e a cirurgia de emergência. Tá? O que é a cirurgia eletiva? A cirurgia eletiva é aquele paciente que ele vai ser operado, mas que ele não corre risco de vida. E se ele possui alguma patologia, essa patologia ela não vai se agravar. Vamos dar um exemplo aqui de uma cirurgia que seja eletiva. Aí aqui tem, ó, perineoplastia. Para quem não sabe o que é perineoplastia, a região perineal do períneo é aquela região que fica entre o ânus e o canal vaginal da mulher, né? Aquela região ali se chama períneo. Então, perineoplastia é uma reparação desse períneo, tá? Provavelmente devido a uma episiotomia, né, que é um corte lateralizado nessa musculatura ali, naquela região perineal, para estar facilitando que a criança nasça na hora do parto, tá? Outro exemplo, hernioplastia, né? A hérnia, vamos falar da hérnia umbilical, né? Aquela criança ou qualquer pessoa que vá apresentar uma hérnia, né? A gente percebe que é uma protuberância, né? Vou pegar uma caneta aqui para dar um exemplo rapidinho para vocês.
Perdão. Então, queridos, a gente consegue perceber que a hérnia é como... Imagina um abdômen aqui, né? Não sei se vai dar para você botar retinho. Imaginem um abdômen, né? Um abdômen aqui definido, reto. Um abdômen definido. E quando chega aqui na região umbilical, tem uma protuberância. O que é essa protuberância aqui? Isso aqui é a hérnia, né? É a hérnia. Mas o que acontece para essa hérnia aparecer aí, né? O que acontece? Por que a hérnia aparece? A hérnia aparece devido a uma deficiência muscular nessa região abdominal, né? A hérnia é nada mais, nada menos do que a exteriorização do intestino. O intestino, ele empurra essa região abdominal, dessa musculatura abdominal. Como essa região está frágil, ele vai acabar exteriorizando. Isso é a hérnia, tá? Essa cirurgia não é uma cirurgia que o paciente vai morrer. Essa hérnia ela não vai se agravar. É simplesmente um defeito na musculatura abdominal, tá? Então, assim, o que acontece? Esse tipo de cirurgia eletiva, é aquela cirurgia que a gente pode marcar. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia eletiva e aí eu vou marcar ela para daqui a uma semana, né? Durante esse tempo de 7 dias eu não vou me prejudicar, né? A patologia que eu tenho, seja uma hérnia, seja o que for, não vai se agravar, tá bom? Ó, a descrição: o paciente deve ser operado, mas caso a cirurgia não possa ocorrer, o mesmo não corre risco de vida ou agravo do seu estado, né? Então, assim, cirurgia eletiva, descrição e exemplo, que foi esses exemplos que eu dei para vocês aqui. Deixa eu ver se está gravando, porque eu tenho... Tá gravando. Eu tenho uma mania muito feia de começar a dar aula e esquecer de gravar. E aí, né, fica complicado. Depois eu tenho que dar a aula toda de novo, tá? Agora vamos falar da cirurgia de urgência. Diferentemente da cirurgia eletiva, a cirurgia de urgência ela tem fatores que são importantes e que devem ser observados pelos profissionais de saúde. Quais são esses fatores? O paciente que ele é encaixado, né, que ele é classificado como uma cirurgia de urgência, ele tem um prazo estipulado para estar fazendo essa cirurgia, né? Que esse prazo é entre 24 horas e 30 horas. Então, é o prazo máximo, tá, que o paciente classificado como uma cirurgia de urgência tem para realizar essa cirurgia. Por quê? Caso ele não realize essa cirurgia, a patologia ela pode se agravar e aí virar uma cirurgia de emergência, que eu vou falar logo embaixo, tá? Então, ó, cirurgia de urgência é necessária para a saúde do paciente, pode impedir o desenvolvimento de problemas adicionais, deve ser operado num período de tempo entre 24 e 30 horas. Aí tem aqui um exemplo da colicistectomia ou apendicectomia, tá? Para quem não sabe, essa colicistectomia é simplesmente a remoção, tá, da vesícula biliar, né? Quando a nossa vesícula biliar ela fica inflamada, né, tem que fazer essa remoção, tá bom? É o mesmo esquema da apendicectomia. Quando o nosso apêndice está inflamado, a gente precisa fazer a retirada desse apêndice, né? Se a gente não retirar esse apêndice pode supurar, ele pode se romper, né? E aí, o que vai acontecer com esse rompimento do apêndice? Vai exteriorizar conteúdo, né? Tudo que está inflamado tem exudato, né? Tem micro-organismos, né? Então, o que acontece? Esses micro-organismos que vão estar ali dentro daquele apêndice, ele vai se exteriorizar para a cavidade abdominal, né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma infecção generalizada, né? Primeiro vai acontecer uma infecção ali naquele região peritoneal, depois essa infecção vai para a corrente sanguínea, tá? E aí o paciente vai evoluir para um choque séptico e vai morrer. Quando os micro-organismos, vírus, bactérias, eles chegam na nossa corrente sanguínea, eles vão infectando o nosso corpo todo, né? Porque o nosso sangue leva tudo para o nosso corpo todo. Então, esse paciente vai ser classificado como um choque séptico. E 80% dos pacientes que evoluem para choque séptico, infelizmente, eles morrem. Então, a cirurgia de urgência ela é de extrema importância para que isso não aconteça. Beleza? E a cirurgia de emergência, tá?
ela deve ser realizada imediatamente, tá? Porque a vida do paciente vai estar em risco, né? Quais são os casos dessa cirurgia? Apendicectomia perfurado, né? É aquela apêndice que já foi perfurado, que já tem um processo infeccioso ali devido à proliferação de micro-organismos. Então aquilo ali vai ficar meio complicado. O paciente pode evoluir para uma sepse e futuramente para uma sepsemia, tá? PAF, para quem não sabe o que é PAF, a gente chama de PAF de lesão por arma de fogo, tá? Paciente que tomou um tiro, cirurgia de emergência. Laparotomia para conter uma hemorragia, tá? Para quem não sabe o que é laparotomia é uma incisão, normalmente essa incisão é na região torácica até a região abdominal, a fim de encontrar algum resquício de lesão que esteja exteriorizando sangue, classificando como uma hemorragia interna. Entendeu? Por exemplo, muitas vezes, em casos de acidente automobilístico, o paciente, você olha para ele está ralado, ele está machucado, só que você percebe que ele está com os sinais de hemorragia. Quais são esses sinais? Pele pegajosa, né? Um suor pegajoso, desorientação, as extremidades, retorno venoso aqui. Você pega aqui o retorno venoso dele, você aperta aqui, ó, o retorno periférico dele acima de 2 segundos, né? Então você começa a perceber que o paciente está desorientado, ou ele está muito afoito, ou ele está muito calmo. Você começa a ver cianose na mucosa. Então o que acontece? E você não está vendo hemorragia, mas você sabe os sinais de hemorragia, e aí essa hemorragia está interna. E aí, né, correr para o hospital, no caso de acidente automobilístico, né, correr para o hospital, fazer uma laparotomia, né, no caso seria laparotomia exploratória, tá bom? E conter esse foco hemorrágico, tá? Então, assim, essas aí são as classificações das cirurgias, tá? Existem outras classificações, mas a gente vai trabalhar com essas classificações, tá bom? Porque eu sempre trabalho com slide, complementando tudo aquilo que está na apostila. A gente vai pegar uma aguinha, tá? Porque eu vou falar bastante nessa matéria aqui. Só um minuto. Perdão, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar a classificação das cirurgias quanto à finalidade. Qual é o motivo, tá, que essa cirurgia vai estar sendo feita. E aí, primeiro, a gente vai falar sobre a paliativa, né? O que é uma cirurgia paliativa? O nome já diz. É um paliativo, tá? Ó, tratamento cirúrgico que visa compensar os distúrbios para melhorar as condições do paciente ou avaliar sua dor, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Nesse caso aí, esse tipo de cirurgia é aquela cirurgia que vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, um paciente que sente muita dor, um paciente que tem um câncer terminal, e aí a gente faz assim essa cirurgia, a gente faz não, né? O cirurgião faz, a gente auxilia essa cirurgia para estar dando uma qualidade de vida melhor para esse paciente. A gente até sabe que esse paciente vai morrer,
né? Mas não são em todos os casos que a cirurgia paliativa é realizada só em paciente terminal, não. A cirurgia paliativa ela pode ser realizada em diversos pacientes, entendeu? Mas estou usando aqui um exemplo de um paciente que tem um câncer terminal, que sente muita dor, e aí a gente tenta fazer essa cirurgia para estar assim, dando uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Mas existem outros pacientes, por exemplo, eu vou dar o exemplo do presidente Bolsonaro, que ele fez uma cirurgia de colostomia, né? Ele tomou uma facada no intestino, algo desse tipo, não sei muito bem. Ele fez uma cirurgia de colostomia, né? Por que ele fez essa cirurgia de colostomia? Ele sofreu uma lesão, né, intestinal, no intestino, então ele não conseguia defecar por essa via, né? Então ele fez uma cirurgia de colostomia, ele usou uma bolsa de colostomia para dar qualidade, uma qualidade de vida para ele, para apaziguar o problema que ele tem, entendeu? Até ele conseguir fazer a cirurgia, até o intestino dele cicatrizar com a sutura, né? Então a cirurgia paliativa ela serve para dar qualidade de vida ou diminuir o dano de alguma patologia. Por exemplo, um paciente que não está conseguindo respirar, que está com uma infecção respiratória, que está com bócio, que está com algum tipo de dificuldade respiratória. Aí a gente faz a traqueostomia, né? Para ele conseguir respirar melhor, tá bom? Existe a cirurgia radical, tá? Essa cirurgia radical ela é classificada como uma cirurgia, tá? Que é feita a remoção parcial, tá? A remoção parcial ou total de algum segmento corporal. Por exemplo, paciente está com um câncer no fígado. Está com câncer no fígado, não vou usar o pulmão. Está com câncer no pulmão, né? O pulmão ele tem vários lobos, né? O pulmão esquerdo tem 2 lobos, o pulmão direito tem 3 lobos. Então, assim, suponhamos que o paciente ele está com um câncer, tá com um CA no lobo direito, tá? No pulmão direito, no lobo superior do pulmão, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer uma lobectomia. A gente vai retirar esse lobo do pulmão que está com células cancerígenas para que não ocorra uma metástase. Então, essa cirurgia ela é classificada como cirurgia radical, porque eu vou tirar um segmento corporal, né? Agora, se a gente tirar um pulmão todo, o pulmão direito todo, a gente vai fazer uma pneumectomia, tá bom? Que é a retirada de um segmento todo, tá? Aqui tem exemplo de gastrectomia, né? Que é a retirada total do estômago. Tem a mastectomia, que pode ser a retirada total ou parcial da mama devido a um CA de mama. E no caso da prostectomia, a gente também pode fazer a retirada total ou parcial da próstata. Vai depender muito do quadro clínico desse paciente. Mas isso pode acontecer, né, quando tem algum tipo de hiperplasia, que é um crescimento anormal da próstata, algum CA de próstata, qualquer tipo de quadro clínico que vá ter a necessidade de fazer uma prostectomia. Tá? Então, assim, a cirurgia radical é quando a gente vai tirar, né? Aqui, ó, aqui é um segmento corporal, tá? Esse círculo é um segmento corporal, e aí a gente vai fazer essa cirurgia radical. Ou a gente tira um pedaço desse segmento corporal, ou a gente tira esse segmento corporal todo, tá bom? Vou estar classificando isso como cirurgia radical. E tem a cirurgia que ela é a plástica, né? Que a gente conhece, é realizada por fins estéticos, né? Eu quero fazer uma rinoplastia, uma blefaroplastia, tá bom? Que é a diminuição das pálpebras, tá? Então, assim, gente, é complicado. Algumas pessoas se colocam em risco devido a fins estéticos e acabam tendo um desfecho muito, muito desagradável, mas eu não julgo. Tá? Existe esse tipo de cirurgia, essa cirurgia tem crescido muito, né, ultimamente, ainda mais quando se trata da classe feminina. Agora, existe aquela cirurgia que é uma cirurgia paliativa e ao mesmo tempo estética. Por exemplo, um paciente que é obeso e ao mesmo tempo radical. Por exemplo, um paciente que é obeso, né, e aí ele vai fazer uma
vou dar um exemplo aqui, um bypass. Vai fazer um bypass, né? Ele vai fazer, não, melhor, vai fazer a retirada, vai fazer uma gastrectomia, vai retirar um pedaço do estômago. Ele vai ficar com 30% do estômago. Automaticamente ele vai fazer o quê? Uma cirurgia radical. Automaticamente ele vai fazer uma cirurgia paliativa, porque ele vai melhorar a qualidade de vida dele, porque ele estava obeso e agora ele vai emagrecer muito. Se não me engano, foi essa cirurgia que o Romário fez para tratar a diabetes, tá? E ao mesmo tempo ele vai fazer uma cirurgia plástica, né? Porque vai melhorar a estética dele, né? Então existe também esses tipos de cirurgias, tá? Que vão se enquadrar em diversas classificações. E aqui a gente vai falar sobre a classificação das cirurgias quanto ao seu potencial de contaminação, né? E aqui vem, né? A verdinha aqui é uma cirurgia limpa, a amarelinha é uma cirurgia classificada como potencialmente contaminada, é um roxo, né? Um roxo, sei lá, um púrpura, não sei. É classificada como contaminada, e o vermelho é considerado cirurgia infectada. E aí eu vou ensinar para vocês como que vocês vão diagnosticar, tá? Classificar, porque na maioria das vezes somos nós que observamos infecções, tá? Em sítios cirúrgicos, tá bom? Em feridas cirúrgicas, somos nós que prestamos a assistência, tá bom? Então a gente precisa perceber quais são os sinais logísticos, se é uma cirurgia limpa, se é uma cirurgia potencialmente contaminada, se é uma cirurgia contaminada ou se é uma cirurgia infectada, tá? Vamos lá então. O que é uma cirurgia limpa? A cirurgia limpa ela é realizada em tecidos estéreis ou passíveis de contaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório no local, ou sem falhas técnicas grosseiras. Cirurgias eletivas de contaminação e traumáticas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem. Cirurgias que não ocorrem penetração no gasto digestivo e respiratório. Gente, resumindo, cirurgia limpa é aquela cirurgia onde o lugar onde vai ser operado não é intestino, tá? Onde tem muito micro-organismos, não é na região gástrica que tem micro-organismos, né? Por mais que sejam micro-organismos do nosso corpo mesmo, mas esses micro-organismos eles podem acometer, eles podem estar evoluindo para um processo inflamatório. Então, assim, onde não tem erro grosseiro do cirurgião, tá? Então, a cirurgia limpa ela é realizada onde? No coração, é uma cirurgia cardiovascular, é uma cirurgia da região do crânio, né? Uma neurocirurgia, tá? Um neurocirurgião vai operar o seu encéfalo, o seu cérebro. É esse tipo de cirurgia que são em lugares, em regiões estéreis, onde não tem, ou se tem, é muito pouco foco de micro-organismos, tá? Ó, plástica, cirurgia na nossa pele, tá? Porque a nossa flora que tem na nossa pele é uma flora residente, tá? É uma flora que já fica aí, tá bom? Então, assim, dificilmente essa flora vai causar infecção, mas ela causa, mas é difícil isso acontecer, tá bom? Então, ó, cirurgia limpa, cirurgias realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de contaminação. Então, coração, cérebro, tá bom? Cirurgias que são trato respiratório, trato urinário, trato gástrico, não são cirurgias limpas, vão se encaixar em outras classificações, tá bom? Agora, cirurgia potencialmente contaminadas, ó, são cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos colonizados mas com ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. O que isso quer dizer? Essa cirurgia vai ser aquela cirurgia
que a região que vai ser operada vai ser uma região que tem, sim, uma flora microbiana, né? Tem vírus, tem bactéria, tá bom? Tem parasitas, mas é pouco numerosa. Quais são os exemplos desse tipo de cirurgia? Esterectomia abdominal, tá? Para quem não sabe, esterectomia é a remoção, tá, do útero, tá bom? E aí, pela região abdominal, como se fosse uma cesariana, ali ele vai tirar o útero, tá? É classificado como uma cirurgia potencialmente contaminada, tá bom? Cirurgia gástrica, cirurgia eletiva do intestino, tá bom? Já falei para vocês que na região gástrica existe sim uma flora microbiana, tá? E na região intestinal também. Mas vocês percebem que aqui ele fala assim, ó, eletiva. É uma cirurgia eletiva da região intestinal. Então, assim, não tem nenhum processo infeccioso ali. É eletiva. Tá? E agora a cirurgia contaminada. São cirurgias em tecidos traumatizados recentemente abertos. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma cesárea. Colonizados por flora bacteriana abundante, região onde tem bastante flora bacteriana, né? Cuja descontaminação seja difícil ou impossível. Exemplo, reto, tá? Região do reto, ânus, né? Bem como todas aquelas que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, quando o cirurgião vai fazer a cirurgia e ele falha, e ele faz um erro grosseiro, tá? Ó, qual é o exemplo que eles dão? Cirurgia de cólon e desbridamento de queimadura, tá bom? Para quem não sabe, quando um paciente é um paciente queimado, tá? Quando ele acomete todo o tecido da pele, a pele ela é usada para proteger o nosso corpo, né? Para regular a nossa temperatura, para proteger o nosso corpo. Então, quando nossa pele é queimada, a gente fica suscetível a infecções, né? Porque não tem nossa pele para proteger nossos tecidos, nossos órgãos, nosso corpo. Então, é uma cirurgia contaminada, tá bom? E a mais fácil, tá, de todas é a cirurgia infectada, tá? A cirurgia infectada são aquelas cirurgias realizadas em qualquer tecido ou órgão em que existe a presença de um processo infeccioso supuração local, tá? Não sei se vocês já estudaram, creio que sim. Ai, não, meu Deus, parou de gravar. Pera aí, gente. Eu mexi aqui na câmera e do notebook e ela sumiu minha imagem. Ai, não fala sério, mano, que raiva. Pera aí, gente, vou parar a gravação aqui rapidinho pra